A Luciana Verdolin está conosco. Luciana, bom dia. Qual o teor aí dessa acusação do presidente Bolsonaro? Olha, Marcelo, bom dia para você, bom dia a todos. Esse compartilhamento teria sido de um artigo do jornalista da revista Oeste, que sugere um golpe de Estado em preparação no país, visando as eleições do final do ano, para impedir, para tentar evitar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Ainda segundo o artigo, o golpe estaria sendo montado pelos inimigos do presidente, com o objetivo de impedir um novo mandato. A ideia seria dar a vitória para o único candidato que realmente aí traz uma disputa com Bolsonaro, que seria o ex-presidente Lula. Nesse artigo também são apontados os inimigos do presidente da República, o Supremo Tribunal Federal, os políticos inimigos do Brasil, a maior parte da mídia brasileira e um consórcio nacional formado por empreiteiros de obras públicas que se sentem desconfortáveis agora com a vitória, desde a vitória do presidente Jair Bolsonaro, por conta que não é mais possível fazer aqueles conchavos políticos. As informações foram divulgadas pelo Poder 360. Luciana, a gente observa que não há monotonia em Brasília, de fato. Aí, a semana passada nós tivemos aquele célebre cumprimento entre Alexandre de Moraes e também o presidente Jair Bolsonaro, mas na sequência aí, novamente a temperatura já se acende, né, Luciana? E a gente ainda está um pouco longe das eleições, a gente ainda está em maio, as eleições ocorrem só em outubro, a campanha propriamente dita nem começou. Então, assim, o clima realmente está ficando cada dia mais tenso e as críticas, os ataques entre os candidatos, eles prometem se intensificar até o final do ano. O presidente Jair Bolsonaro costuma muito dizer, vira e mexe, a gente vê uma informação de que o governo dele tentaria dar um golpe, ele fica bravo, diz, olha, eu não preciso dar golpe, eu já estou no poder, não há justificativa com relação a essa afirmação, mas existe sim uma queda de braço bastante importante com o Supremo Tribunal Federal e principalmente com os ministros do TSE, leia-se aí Edson Fachin e Alexandre de Moraes, que vai comandar as eleições no final do ano e é desafeto declarado do presidente da República. Então, assim, o clima vai ser bastante intenso, vai ser bastante tenso, foi comentário em toda a imprensa, a população inteira comentou o cumprimento do presidente Jair Bolsonaro em Alexandre de Moraes na semana passada, mas os bastidores, o que se comenta é que foi um gesto de educação, isso não muda nada, os dois ainda continuam se batendo aí, os dois ainda continuam com os seus problemas, foi realmente uma questão de educação, levando-se em consideração que foi o encontro de presidente da República com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Luciana Verdolin, daqui a pouco ela retorna aqui na programação da Jovem Pan. Zé Maria, não existe tédio aí, né, Zé Maria, no Palácio do Planalto? A frase é do ministro Marco Aurélio: de tédio não morreremos, o ex-ministro do Supremo. Eu aprendi que essa é a verdade. Tédio não mata ninguém aqui em Brasília, porque todos os dias um assunto novo e pertinente. Sobre esse assunto, Marcelo, ele vem sendo discutido entre todas as lideranças políticas por aqui. E a ideia é de que não se trata de um golpe tradicional. Eu vou pegar uma frase da Dilma Rousseff no debate sobre o processo de impeachment. E ela usou a seguinte frase: um golpe não se faz só com fuzis e baionetas. Isso aí ela está certa. Não se faz um golpe só com isso. No caso da Dilma, não foi golpe. A Constituição foi exercida na sua plenitude, os poderes funcionando. O Congresso Nacional analisou provas, investigou, votou no plenário durante um processo com direito à defesa, no Senado também. Então, a Dilma não foi golpe. Mas agora, o processo contra o presidente Jair Bolsonaro é evidente e que se trata de um cerco. O ex-presidente Lula não tem absolutamente nenhum processo mais, todos arquivados. E o presidente Jair Bolsonaro, veja bem, com 7 inquéritos abertos. A própria Constituição diz que um presidente da República não pode ser processado sem autorização do Congresso Nacional. O Congresso não deu autorização para processar o presidente.
Mas aí qual a interpretação da Constituição recente? É de que tá bom, não podemos processar, mas podemos investigar, ou seja, os tais inquéritos. O presidente fala uma palavra, um inquérito, e tudo armadilha, que pode sim chegar a esse ponto. O jornalista José Roberto Guzzo, ele é respeitado entre colegas profissionais, jornalistas que cuidam desse ofício, né? E ele falou exatamente que há um golpe em andamento. E ele não denuncia um golpe com baionetas e fuzis, mas um golpe de caneta. E o Sarney, lá atrás, já dizia, e ele repetiu, Rui Barbosa, a pior ditadura é a ditadura do judiciário. Sabe por quê? Não temos a quem recorrer. Aí fica tudo muito estranho. É isso que diz o jornalista José Roberto Guzzo neste texto que ele publicou na Revista Oeste. Exatamente, né, Zé Maria? E nós lembramos ainda que Alexandre de Moraes vai ser o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Edson Fachin vai passar, então, portanto, a função a partir de agosto. Ele vai comandar todo o processo eleitoral e só nessa preliminar aí, da pré-campanha, como disse a Luciana, nem começou a campanha. Moraes já disse o seguinte, que vai prender gente que propagar fake news. Então a gente imagina aí um clima de muita instabilidade. Você sempre fala sobre isso, né, Zé Maria? O mercado financeiro vive de expectativas. Vivemos aí uma crise econômica importante, inflação alta, combustíveis, não apenas o Brasil, não é uma jabuticaba brasileira. É a maior inflação dos Estados Unidos, da Europa, do Reino Unido, falta de produtos também em todo o mundo, não apenas aqui no Brasil, mas fica aí as expectativas econômicas num ano tão difícil. A gente imagina muito tumulto até outubro de 2022, né, Zé Maria? Eu acredito aí alguns dados desta inflação a esse tipo de procedimento, porque a instabilidade, a insegurança jurídica também provoca inflação. Aliás, um ponto forte da inflação é a instabilidade. E aí o mercado se descontrola. A inflação é um descontrole de mercado. Uma inflação alta é como se fosse uma febre, um sintoma. Ela não existe sozinha. Há um desequilíbrio no mercado. É como se fosse uma febre indicando que o corpo está doente. Então, contribui sim, você tem toda a razão, para dificuldades na economia, que funciona muito em razão da credibilidade e também pela inflação. Essa é a realidade.